Fala rapaziada, tudo bem? Aqui quem está falando é o Nicolas Silva Maria dos Santos. Sou aluno do Unisul. Atualmente estou cursando Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mais conhecido como ADS. E hoje eu vou apresentar para vocês, o que é o HTML e CSS, quando usar e as principais tags do HTML. E, bom, antes de tudo, desculpe qualquer coisa, porque infelizmente não estou no computador e para piorar minha garganta está horrível. Então, desculpa qualquer imprevisto que aconteça durante o vídeo. Bom, todo site é construído com HTML e CSS. O HTML ele é responsável pela estrutura básica da página. Então, basicamente, todo título e parágrafo de todo site que você visita, eles ficam dentro do HTML. E o CSS é responsável pelo visual e estilo. Então, basicamente, o CSS, ele que coloca a cor no site, dá o visual do site, o design, vamos se dizer. O CSS é responsável pelo design e o HTML pelo escrito. E juntos, eles formam a construção de interfaces web de todo o site. Aqui a gente tem um exemplo de uma estrutura básica de documento HTML. O doctype HTML nada mais é do que definir o que define o tipo de documento HTML. O doctype HTML é o mais recente que a gente tem, que é o HTML5, que é a linguagem de marcação de texto. Esse é o significado do HTML. HTML não é uma linguagem de programação em si de marcação de texto. E a mais recente que a gente tem é o HTML5, no momento que eu estou gravando esse vídeo, que é o que a gente usa hoje em dia, que é esse aí que vocês estão vendo na tela, a estrutura básica do HTML. E todo documento HTML começa com HTML, que marca o início do código dentro do HTML, que tem o head, que o head, como o nome já fala, que é a cabeça de tudo, que contém informações sobre a página, como títulos e metadas. Então o head basicamente é onde que você vai reservar o título do HTML. E o body, como já fala, é o corpo da página. Então, onde contém o conteúdo visível ao usuário, onde tudo que o usuário vai ver. Então, o body é basicamente onde você vai colocar toda a sua estrutura, toda a sua escrita, o desenvolvimento HTML, tudo vai ser dentro do body. Do título do site ao final, tudo vai ser dentro do body. E para não ficar muito confuso, o título que a gente fala do head é o título onde que vai ficar visível no link, onde que vai ser o nome de tudo da página. E o título H1 é o que seria o título da web, Então tem essa diferença entre H1 e o título do head. E o H1, como já fala, como falei anteriormente, é o que define o título principal de um texto. O título mais importante da interface web é o H1. E o P, que é conhecido como parágrafo, é utilizado para definir o parágrafo de texto. Então toda escrita de um parágrafo, de um texto, de uma frase, tudo é dentro do P. E aqui a gente passa para apresentar para vocês as principais tags, onde tem as principais tags, a função delas e exemplo de quando usar. O H1, como a gente falou anteriormente, vai até o H6. Isso depende muito do nível de importância dela, do H1 para o título até o H6, para a menor importância dele. Um exemplo, como é citado, é o título do H1. E o P, que é o parágrafo de texto, onde você vai inserir toda a informação, todo aquele texto referente ao que você está informando e desenvolvendo. Para isso que serve o P. E o A, ele é um link, Então, um exemplo de quando usar href é quando você quer jogar um link para algum lugar. Quero colocar um link para uma página no YouTube, para um vídeo no YouTube, ou para uma página de jogos, ou para uma outra página do seu próprio site. Quero jogar, por exemplo, você está construindo um login, aí a pessoa não tem conta, aí você coloca para criar conta, você coloca no href. Então basicamente você joga um link para um outro lugar, para um outro site. E a imagem, IMG, a tag IMG significa imagem, é onde que você vai inserir sua imagem. A imagem do site, do logo do site,
uma imagem de uma apresentação, de um design específico. Para isso que serve imagem, né? Toda imagem, né? Toda sigla é imagem, né? Toda tag é imagem, search, que é foto, né? É igual ao nome da foto, né? Barra o tipo da foto, né? E alt é a descrição da foto, tipo, né? A descrição fica referente, né, ao que você prefere. E o OL é nada mais é que uma lista, né? Não ordenada, que é o L, e ordenada, que é o L. E o L, né, basicamente, né, quando você quer montar, né, uma lista de itens, né? Por exemplo, tem um item 1, um item 2, um item 3, então basicamente uma sequência de itens. Isso que é o L e o L. E a div, né, que é muito importante, que é um dos coisas mais importantes para o HTML, é a div, que é um bloco de conteúdo, container, né? Div nada mais é que um conteúdo onde que você pode dividir, o nome já fala, div, onde que você pode dividir conteúdo por conteúdo. É muito importante nessa sigla, nessa tag, para você desenvolver o seu site, tanto para o HTML, CSS, JavaScript, que JavaScript isso é mais para frente, né? Mas aqui é só HTML e CSS. Então, a div é muito importante para isso, para você saber dividir conteúdo por conteúdo. O header e o main e o folder nada mais é que a estrutura semântica, né, que delimitam áreas da página. Passando aqui, né, a importância das tags semânticas, né, as últimas citadas, né, que é o header, nav, artigo, section, folder, né, essas tags, né, tornam o código mais organizado e mais acessível. Elas ajudam mecanismos de busca, né, e leitores da tela a entender o conteúdo. Então, basicamente, essas tags são muito importantes, né, para você desenvolver o site, porque não ajuda só você, mas ajuda as pessoas ao seu redor, né, o trabalho. Quando você for desenvolver um trabalho em grupo, ajudam muitas pessoas ao seu redor a entender o significado de por que essas tags estão ali, né, por que está escrito aquilo. Então, isso, né, essas tags ajudam muitas pessoas ao seu redor a entender o que está constituído, né, naquele site, né, naquele código. É muito importante essas tags. E o CSS? O que é o CSS? O CSS é para definir os estilos e elementos da HTML. Ele controla cores, tamanho, espaçamento, fontes, bordas e layouts, né? O CSS pode ser explicado de três formas: inline, que é dentro da HTML, né? que vamos dizer que você coloca dentro, né, de uma div ou de algum P, né, de algum H1. Isso é inline. Ou interno, que é dentro da tag style, que hoje em dia ninguém faz isso porque o código fica muito desorganizado. O externo, que é o mais recomendado, que é um arquivo separado, né, que é um arquivo .css. Então, basicamente, né, tem essas três formas: inline, interno e externo. O interno, né, por que o interno é ruim? Porque normalmente, né, em um site tem muitas informações, e quando você coloca junto CSS e HTML, fica muito grande o site. Então fica uma bagunça, fica muito ruim, não só para você entender, mas as pessoas ao redor entender o que está se passando no site. Então a pessoa que pega para fazer o site junto com você não entende nada, porque fica confuso. Por isso que é sempre bom deixar o CSS externo, que é do lado de fora, onde você basicamente vai puxar, né, o HTML, o CSS, o HTML do lado de fora, o que é muito melhor e o recomendado, né, hoje em dia. Aqui está uma prática, né, de um CSS externo, né, onde basicamente você vai ligar um link, né, Style, né, que fica style hit, né, e o href, que o href é onde você vai chamar o nome do arquivo, né, que está o CSS. Um exemplo aqui, normalmente vem embutido style.css, mas aqui traduzido fica estilo.css e vai chamar externamente, né, que H1 é meu site e o P é o seja bem-vindo, né? Então H1 é o título e o parágrafo seja bem-vindo, né? Ali a gente pode ver o CSS, né, entrando em prática. O body, né, você abre parênteses, né, background color, que muda a cor do fundo, e a fonte, né, que você deseja usar. O
fecha parênteses sempre. CL sempre abre parênteses e fecha parênteses. H1, que é a color significa a cor do H1, e text align, que basicamente você está centralizando o texto. E o P está mexendo no parágrafo, que é a cor do parágrafo e o tamanho da fonte do parágrafo. E aqui agora a gente vai falar das boas práticas do CSS, né? Então, a importância de usar as cores de tipografia consistente, né? As boas práticas do CSS são basicamente essas, né? Então, a importância de usar as cores de tipografia consistente, organizar o código em clássico e reutilizá-los, e prefira CSS externo para facilitar a manutenção, e evite estilos repetidos, e use comentários para descrever trechos importantes. Então, o único, né, caso que eu recomendaria CSS interno são só apresentações básicas, como título, né, como a gente viu agora, né, voltando aqui. Por exemplo, aqui eu dei um exemplo de CSS externa, né, no meu site, seja bem-vindo. Só nesses casos aí eu recomendaria, né, CSS interno, porque assim, basicamente é pouca coisa, né? Não é muito grande o código. Só que normalmente quando você for produzir o site, os sites são muito grandes, né? Então é sempre bom deixar externo, deixar separado, bonitinho, né? E como, né, ali na última requisito, né, comentar o site. Por que é bom comentar o site? Porque a pessoa que for pegar o código, né, para mexer, para visualizar, vai entender que aquilo faz, o que significa aquilo, por que tem aquilo no site, né? Então sempre é bom deixar o trecho, né, comentado no seu site, né, no seu CSS, e organize, né, o CSS e código classes reutilizáveis. E aqui a gente pode ver o resultado final, né, de como fica o HTML e o CSS, né, a importância deles, né. Juntos eles formam basicamente uma tela de login que vocês podem ver na imagem, né, dar um zoom. Essa é a importância do HTML e CSS. Juntos eles formam, né, toda a interface web, o login, a senha, tudo isso, né, eles formam esse desenvolvimento. E a conclusão é essa: o HTML e CSS são a base de toda a interface web. Entender a estrutura e o estilo é o primeiro. Então, a entender a estrutura e o estilo é o primeiro passo para evoluir no desenvolvimento front-end, que é o HTML e CSS. E com prática, né, você poderá criar sites modernos, responsivos e acessíveis, né? Então, esse é o vídeo de hoje, né, um resumo básico do que é o HTML e CSS para vocês. Espero que tenha dado para entender, e desculpa caso não tenha ficado muito claro, né? Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar nos comentários, né? Hoje minha garganta aqui está muito mal, muito ruim, e vim trazer vídeo para vocês aqui, um resumo básico, né? E é isso, espero que tenham gostado e valeu!